Olá, tudo bem com você? Bom, você que já me acompanha, a gente gosta bastante de falar sobre mentalidade próspera, esse é um dos propósitos do canal. Eu acredito muito que boa parte do que nós conquistamos da nossa vida, ela vem através de nossos pensamentos. A forma como nós pensamos e encaramos as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quantos desafios você não passa? Quantas dificuldades diárias você não passa, não é verdade? Só que aí você tem uma escolha, você tem duas escolhas na verdade, né? Uma é encarar como aprendizado e como lição e seguir a sua vida, aprendendo e buscando oportunidades, e outra é ficar no papel de vítima, se vitimizando pelas situações que existem hoje ao seu redor, que é muitas vezes o que eu particularmente já tive esse hábito. E assim que eu identifiquei que esse hábito ele não estava me levando a lugar nenhum, imediatamente a minha chave virou. Isso é o que chamam por aí de mindset, que falam de mentalidade, modelo, configuração de mentalidade. Eu gosto de falar uma linguagem mais simples, mais direta, para que a gente consiga se conectar e entender exatamente onde a gente quer chegar. A verdade é que muitas vezes nós encaramos situações desafiadoras, nós encaramos problemas na nossa vida, e eu comecei a identificar que nós precisamos ter um modelo de pensamento resolvedor de problemas. Até o fim da vida você vai ser um resolvedor de problemas. Se você não se acostumar com isso, você tem duas opções: se vitimizar e acreditar que tudo é obra do destino, ou utilizar essa pedra que está no meio do seu caminho como degrau para que você possa subir outros patamares, para que você consiga atingir aí o seu patamar de alta performance, que você consiga realizar os seus desejos, os seus sonhos. Fácil não é para ninguém, meu amigo, minha amiga. Fácil não é e nunca vai ser para ninguém. Mas é uma opção sua, ser o capitão do seu destino, ou se vitimizar, ou colocar informações na sua cabeça que te leve para um outro lado, que te leve para um lado de pessimismo e deixa a sua vibração lá para baixo. Eu vou falar muito isso com você, mas a importância, você entender a importância que nós vivemos por vibrações, isso vai fazer uma grande diferença para você. Por quê? A vibração é a energia que nós colocamos para dentro do nosso cérebro, para dentro da nossa mente, e que se isso abalar os nossos sentimentos e as nossas emoções, nos deixa para baixo ou nos deixa para cima. Ah, Diogo, mas como que eu melhoro a minha vibração? Depende, eu que te pergunto, o que você tem assistido, o que você tem acompanhado, quais são as pessoas que você tem se relacionado. Isso vai fazer total diferença para você. As pessoas que se vitimizam, que sempre estão reclamando, que sempre estão falando que a política é um problema na vida delas, que sempre estão falando que o Jornal Nacional, o Jornal da Record, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, cara, sua vibração realmente vai lá para baixo e você não vai conseguir ter a performance que você quer. Tudo começa na nossa mente. Se a gente entender que a nossa mente tem um poder criativo absurdo, a sua vida vai de um outro patamar, cara. Você vira a sua chave e o que era problema para você passa a ser solução. Claro que não é o mundo das maravilhas, meu papo aqui é muito honesto e direto com você, mas você precisa ter sua mentalidade voltada para encarar desafios e aprender com eles. Depende muito da forma se você olha o copo vazio ou se você olha ele meio cheio. A questão que a forma como você enxerga o mundo é o que faz a diferença para você. Eu quero até compartilhar um texto com você, eu estou lendo esse livro aqui chamado Quem Pensa Enriquece. Até aconselho muito aí, se você tiver interesse, vou deixar o link aí na descrição para você obter esse livro, é fantástico. Eu aconselho muito que você se aprofunde nesses estudos. E eu quero trazer muito, cada vídeo que eu fizer, eu quero trazer uma resenha sobre o que ele fala. Esse cara aqui, ele foi nada mais, nada menos que Napoleão Hill. Quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill, ele foi um repórter aí na meados de 1900 e tantos, e ele foi convidado por um cara chamado Andrew, e esse cara, ele era um cara muito bem sucedido na época, e ele convidou Napoleão Hill para estudar a mentalidade das pessoas bem-sucedidas. Segundo ele, tinha uma forma de ser bem-sucedido, tinha um jeito para ser bem-sucedido. Ele queria estudar como que essas pessoas andavam, como que essas pessoas pensavam e agiam diante das situações. Ele chegou à conclusão que o que difere uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa mal-sucedida é a forma de pensar.
porque alguns tinham muitos estudos, mas não tinham o sucesso que pessoas que poucos estudos, entre aspas, tinham, né? Então não era o estudo que fazia a diferença na vida das pessoas, mas sim a sua mentalidade, a sua forma de pensar. E eu quero compartilhar com você uma história que ele estudou de um cara chamado Barnes. Quem foi Barnes? Barnes foi um cara que sonhou com a sociedade com Thomas Edison. Thomas Edison na época era um cara absurdo, só foi o cara que inventou a lâmpada. Então ele era um baita cara de negócios e o Barnes tinha um sonho de ser sócio dele. Só que o Barnes era um cara que não tinha instrução, não tinha estudo, era um cara simples, humilde, mas ele tinha colocado na cabeça dele que ele queria ser sócio do Thomas Edison. Thomas Edison não fazia nem ideia de quem era Barnes, como ele vivia. E Napoleão Hill começa o livro com essa história e ele fala o seguinte, ele já começa o livro da seguinte forma, falando isso daqui, ó. Pensamentos são criaturas, e criaturas poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistência, e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Ele já começa o texto falando que a importância de você ter um propósito na sua vida, você ter algo que, cara, por que eu quero fazer isso? O que toca no meu coração de forma fervorosa para que eu faça isso? Ter um propósito, um sentido, e persistência, e um desejo ardente de fazer. Entendeu? Não adianta você ter só aquela vontade, mas um desejo ardente. Era o que o Barnes tinha. Barnes queria ser sócio do Thomas Edison, mas ele, perante a sociedade, era um cara limitado. Era um cara que, era baixo estudo. Isso perante a sociedade. Mas olha o desejo ardente do Barnes, o que fez com ele. O Barnes, quando ele quis ser sócio do Thomas Edison, ele não conhecia Thomas Edison e não tinha dinheiro suficiente para pegar uma condução e, ao menos, pedir emprego para o Thomas Edison. Mas olha só o que ele fez. Eu vou até ler a parte que fala isso para você. Ó. A primeira vez que esse desejo ou impulso de pensamentos passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison e não tinha dinheiro bastante para pagar a passagem de trem até Orange, em Nova Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens. Quantas dificuldades você tem na sua vida? Dificuldades que aparecem no meio do seu caminho e você fala, não vou nem tentar, cara, puta, isso não vai dar certo. Olha só o modelo de mentalidade. O próprio Barnes, ele não tinha condição nem de pegar uma passagem para ir até o local, pedir um emprego pro Thomas Edison. Tá? Ele não tinha essa condição. Mas olha o que ele fez. Barnes estava tão determinado a encontrar um meio de levar adiante sua vontade que não se deu por vencido e decidiu viajar com a bagagem. Foi para o West Orange, onde ele entrou em um trem de carga para que pudesse chegar até o local. Então quer dizer, cara, às vezes a gente coloca tantas limitações, às vezes a gente coloca tantos empecilhos, que isso que difere uma pessoa que quer chegar em algum lugar das pessoas que não querem. E aí eu vou deixar uma pergunta para você. O quanto você está determinado, qual é o seu desejo ardente hoje de realizar o que você quer para a sua vida? Qual é o seu desejo? É um pequeno desejo ou é um desejo ardente? Porque quem tem desejo ardente, ele encontra situações para que ele consiga fazer o que ele quer. E foi o que o Barnes fez. Barnes, ele chegou a ser sócio do Thomas Edison, ele conseguiu ser sócio do Thomas Edison, mas após muitas lutas. E eu vou falar depois em alguns pontos para você como que ele conseguiu ser sócio do Thomas Edison. Ele viu oportunidades onde outras pessoas não enxergavam, outras pessoas não viam a oportunidade. E ele não reclamou, ele encarou, ele viu o problema como um resolvedor, como um cara que solucionaria o problema. Eu não vou comentar aqui para não ficar muito longo, mas eu quero que você tenha ideia do que muitas vezes você se bloqueia para não alcançar o que você quer. Qual é o desejo ardente que você tem hoje de realização? Esse desejo é ardente ou é apenas uma pequena vontade?
É apenas como dizia minha mãe, na época que eu era criança, era um fogo de palha. O que você tem hoje? Porque é muitas vezes isso, esse livro ele nos traz essa lição, ele nos traz essa reflexão. Será que a gente tem um fogo de palha? Ou será que a gente tem um desejo ardente? Qual é o seu desejo hoje? Tá bom? Então fica essa reflexão para você. Eu vou trazer várias resenhas, ainda vou falar muito do Barnes aqui no vídeo, mas é só para você ter ideia de quando você tem um desejo ardente, você cria oportunidades. Qual oportunidade que você pode criar hoje na sua vida para ser um cara mais próspero, para você conseguir realizar isso que você sonha? Acho que o Barnes deixa uma baita lição aqui pra gente de que não é estudo, não é condições, mas sim é uma questão de mentalidade, de persistência, de um desejo ardente de realizar o que quer. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar o link aqui para você, se você quiser adquirir esse livro aqui, poder comprar pela Amazon. Então já facilita sua vida, já deixo o link aqui embaixo para você. E se você realmente gostou, deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal que a gente vai trazer muitas resenhas de livros que trazem o conceito de mentalidade próspera. É um caminho que nós vamos ir juntos nessa caminhada do sucesso, tá legal? Desejo todo sucesso para você e tenha desejo ardente. Não tenha mini desejos, não tenha fogo de palha não. Tenha desejo ardente, persistência, vontade que você vai conseguir chegar onde você quer, tá legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!